De acordo com a Bíblia, a salvação vem pela fé ou vem pelas obras? Um cristão que aceita Jesus na igreja, faz o seu batismo, mas passa a sua vida inteira pecando, a sua vida inteira no mundo, esse cristão ele está salvo? Ou talvez uma pessoa que nunca aceitou Jesus, mas que fez obras boas a sua vida inteira, que fez caridade, que fez obras sociais, mesmo que com alguns pecados não tão graves de um ponto de vista social, será que essa pessoa vai ter a salvação prometida pela Bíblia? Essa é uma questão que pega muita gente. Efésios 2, 8, 9, por exemplo, nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então será que a primeira pessoa do nosso exemplo seria salva e a segunda não? E, inclusive, dentro do cristianismo, existem visões bem diferentes acerca desse tema. Então, hoje a gente vai tentar esmiuçar bem esse conceito para entender se realmente existe essa contradição na Bíblia, se realmente existem duas possíveis visões acerca desse tema. Mas antes, comenta aí de qual time você é, do time da fé ou do time das obras? E também explica o que faz você pensar dessa forma, beleza? Também se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, como é de costume aqui do canal, a gente já vai começar com polêmica de cara já. Então abre aí a sua Bíblia em Gálatas 2,16. A minha tradução diz assim: sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aí o próximo versículo põe ainda mais lenha na fogueira, né? Porque ele diz o seguinte: porém, se enquanto procurarmos ser justificados por Cristo, nós mesmos também formos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Romanos 3,20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3,28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é de vós mesmos. Isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Inclusive no Antigo Testamento, a gente ainda tem o exemplo de Abraão, que creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. E um outro exemplo claro de que as obras não salvam, sobretudo as obras da lei, é aquela ocasião onde Jesus está lá com seus discípulos, né? E chega um homem muito rico falando para ele: Senhor, o que eu posso fazer para obter a salvação? A salvação, sobretudo, a vida eterna, né? E Jesus diz alguns dos 10 mandamentos, ele não diz nem todos, porque tem aquela questão dos sábados também, mas isso é um tema para outro vídeo. Dentre os mandamentos que Jesus cita, ele cita os seguintes: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e a tua mãe. O que Jesus falou para ele foi isso. E ele respondeu: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ou seja, ele já tinha muitas obras do ponto de vista da lei. Mas o que Jesus disse em seguida é o seguinte: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir essas palavras, o cara ficou tão triste, que ele nem perguntou para Jesus o que ele queria dizer com isso, né? Ele simplesmente virou as costas e saiu andando, ele simplesmente foi embora. E logo em seguida, Jesus fala para os seus discípulos que para uma pessoa rica entrar no reino dos céus é como se fosse um camelo passando pelo buraco de uma agulha. E logo em seguida, ele ainda estende essa dificuldade não só para os ricos, mas para todas as pessoas. E então as pessoas que ouviram essas duras palavras de Jesus, elas perguntam para ele: ora, então quem que vai poder ser salvo se é tão difícil assim? E Jesus ele responde de uma forma extremamente inteligente, porque ele diz o seguinte: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Então o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que não existe nada que nós possamos fazer pelo nosso braço para que nós consigamos entrar no reino de Deus, para que nós consigamos a vida eterna, para que nós consigamos ser salvos. Porque isso é impossível para os homens. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar esse patamar. Nós somos tão miseráveis que não existe nada que a gente possa fazer que vai significar alguma coisa para Deus. Parece uma coisa assustadora. Mas aí João 3,16 nos dá uma boa notícia. Leia comigo aqui no texto. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 5,15 ainda fala que a salvação ela é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito pela graça de Cristo. E a graça é a salvação imerecida. Nós não fizemos nada para merecer isso. Foi um presente gratuito que Deus nos deu a possibilidade de aceitarmos ou não. Então veja que a Bíblia ela é muito clara em dizer que a salvação não vem do homem, ela vem de Cristo, porque foi um presente de Deus para que nós possamos ser salvos através da crença em nosso Salvador Jesus Cristo. E veja que na Bíblia inteira, a única pessoa que é perfeita, a única pessoa que não tem falhas, que não tem erros, é a pessoa de Jesus. Porque ele é Deus, né? Todas as outras pessoas têm pecados e pecados graves. A diferença é que alguns foram fiéis a Deus, e esses foram salvos, e outros foram infiéis. Só que as pessoas que foram salvas, elas foram salvas pela misericórdia, não pelas suas próprias obras. A única pessoa que poderia ter sido salva pelas suas próprias obras, pela sua própria ausência de pecado, é a pessoa de Jesus. Só que agora você que é do time da fé, já deve estar muito feliz, mas você que é do time das obras, deve estar se roendo aí na sua cadeira, gritando que não é assim. E realmente não é, como a gente vai ver agora. Porque abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Que é Jesus falando, tá? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Opa, então parece que aqui a gente já começa a ter alguns problemas com o que eu acabei de falar sobre a questão da fé. Mas a gente já vai resolver isso de uma forma que ou vai agradar todo mundo ou vai deixar todo mundo bravo comigo, né? Mas também não importa. Mas fora desse texto, a gente ainda tem aquela parábola dos talentos lá, onde Jesus fala que um senhor deu 5 talentos a um servo, esse multiplicou, ele trouxe mais 5, aí teve o que ele deu 3, 2. Só que o que ele deu só um talento, o que esse cara fez? Ele enterrou esse talento porque ele achou que era muito pouco. E aí Jesus ainda fala pra ele depois: pô, cara, você podia pelo menos ter colocado no banco ainda uma poupança, alguma coisa assim, pra dar um pouco de juros, né? Uma LCI, uma LCA. Mas já que você não fez nada com esse dinheiro, me dá aí de volta, que eu vou repassar aqui pro que me deu 5 talentos. E você pode ir lá pro pranto e pro ranger de dentes, tá? Ou seja, esse cara teve fé. Mas o que ele fez? Que ele não herdou a salvação. Ele fez alguma coisa errada. Então a gente vê que parece que só a fé não é suficiente. O que quer dizer isso? Por que existe essa aparente contradição? E não para por aí também. Tiago 2, 19 e 20 ainda diz que até os demônios creem. Ora, se eles creem, se eles têm essa fé, então eles seriam salvos, de acordo com algumas visões que a gente tem no cristianismo. É óbvio que eles não serão salvos. Então como isso é explicado? Será que a fé só se aplica aos seres humanos? Tiago 2,14 também fala: poderia essa fé salvá-lo? E a resposta também é não. E Tiago 2,17 vem jogando uma pá de cal nessa questão, falando que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26 também traz essa questão, só que onde que está o problema nisso tudo? Por onde que entra essa contradição aparente entre a fé e a obra? Ora, para isso a gente precisa definir o que é a fé, o que significa a fé em Jesus Cristo. Porque o problema, na verdade, ele mora aí, nessa definição. Certo dia Jesus estava andando ali nos arredores de Jerusalém, e ele encontra uma figueira. Ele estava com muita fome, então ele vai até essa figueira para procurar algum fruto para ele comer. Só que ele percebe que aquela figueira não tinha fruto algum. Então o que ele faz? Perceba o que acontece agora. Ele amaldiçoa essa figueira para que ela nunca mais dê fruto. Por que ele fez isso? Uma figueira tão inocente, provavelmente ela daria fruto alguns meses depois daquele ocorrido. Talvez até semanas, dependendo da época do ano em que aquilo aconteceu. Mas veja que curioso, Jesus ele faz isso de uma forma muito pedagógica, porque ele diz o seguinte: nós somos as figueiras. Nós temos que dar frutos. Se nós não damos esses frutos, conforme a gente acabou de ver na questão dos talentos, no texto de Tiago também, se nós não damos esses frutos, nós somos jogados nas trevas exteriores. Nós não recebemos a salvação eterna. Mas lembra da parábola do semeador? O que ela nos diz? Ela nos diz que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caem entre os espinhos, algumas sementes caem entre as pedras, outras caem à beira da estrada, mas a única semente
que traz uma abundância de frutos, é a semente que caiu em boa terra. E essa semente cresceu e deu 30, 60, 100 frutos por um. Mas pensa comigo como funciona o crescimento de uma oliveira, de uma figueira, de qualquer planta. É um crescimento que ele é natural, ele não é algo forçado. Tudo bem, o solo onde essa planta vai crescer é você, é o seu coração. Você precisa sim preparar aquele solo para que essa semente cresça em você. Mas esse crescimento ele não é manual, ele não parte de você, ele é um processo natural, ele é um processo que vem de Deus. Não é você que vai lá e começa a puxar a raiz para que a planta cresça mais, não é assim que funciona. É uma coisa que exige paciência, é uma coisa que exige boa vontade. E a gente tem alguns exemplos desses frutos lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos dar uma olhada rápida lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Perceba que nenhum desses frutos são ações. Todos esses frutos são sentimentos, são coisas que vêm de dentro. E pelo fato de serem frutos, elas são frutos do quê? Elas são frutos do Espírito, não de você mesmo. E através desses frutos, as obras são realizadas. Perceba que tudo começou com a aceitação da palavra, com a aceitação do Espírito. Nada começou com você. Porque uma das maiores diferenças entre a era da lei e a era da graça é como isso afeta cada um que as recebe. Porque a palavra nos diz isso, né? Ela diz que a primeira lei, aquela que foi escrita em pedras, elas delimitam muito bem a ação do homem, como ele vai agir, como ele vai ter uma conduta adequada, né? Só que isso não muda como ele se sente. Então, uma das maiores diferenças que Deus fala por meio de seus profetas, da era da lei para a era da graça, é que na era da graça, as leis elas são escritas direto no coração daqueles que aceitam o Espírito Santo. Elas não são escritas numa pedra para que as pessoas leiam lá e sigam aquilo de acordo, tendo o seu interior como sepulcro caiado, né? Usando as palavras de Jesus. Então, uma das características da era da graça é que tudo isso vem a partir do coração. E Jesus ele deixa bem claro que ele busca sim frutos em todos nós. Em quem dá frutos, ele poda um pouco ali os ramos para que deem mais frutos, e quem não dá frutos, ele corta fora. Perceba que para podar e para cortar fora, você precisa das mesmas ferramentas, o processo ele é o mesmo. O que muda é a intenção do jardineiro. Uma azeitona também só dá azeite quando ela é pressionada. Então muitas vezes uma tribulação na sua vida, na verdade pode ser uma forma que o Senhor esteja fazendo com que você dê mais frutos. Não porque ele necessariamente queira te punir, mas porque ele queira te lapidar, te transformar em uma árvore que traga mais frutos. Agora existe também uma grande misericórdia por parte de Deus para com as pessoas que não dão frutos. Um exemplo disso é aquela parábola onde a árvore não dava frutos e o dono do terreno ele chegou para o jardineiro e falou o seguinte: essa árvore aí não está dando fruto não, corta fora e bota outra no lugar. Aí o jardineiro, com a sua misericórdia, né, digamos assim, ele vai lá e fala para o senhor com a maior mansidão do mundo: senhor, deixa eu dar um trato aqui nessa árvore, deixa eu botar adubo aqui embaixo dela, arar um pouco ao redor, e deixa ela aqui mais um ano, deixa ela aqui mais alguns meses. Quem sabe assim ela não dá fruto. Eu queria ler aqui para vocês, mas eu tô sem internet de novo e eu não lembro em qual versículo que tá essa parábola não, mas é uma parábola bem emocionante. Se você quiser pesquisar aí depois, dá uma lida que vale a pena, viu? E ela exemplifica muito bem essa misericórdia que Deus tem conosco. Mas afinal das contas, o que é a fé? O que é a verdadeira fé? A fé que traz frutos? A gente tem uma mnemônica bem legal para se lembrar sempre disso. É uma mnemônica em inglês, tá? Mas a gente vai traduzir aqui para ficar fácil para todo mundo se lembrar. A mnemônica é FAITH, F-A-I-T-H, faith, e do inglês, tá? Primeiro, faith vem de forgiveness, que significa em português perdão. E o perdão ele é um ponto muito forte no cristianismo. A gente tem tanto o perdão sendo bem enfatizado na oração do Pai Nosso, quanto vários exemplos do perdão que Jesus pregava. Quando ele estava na cruz, ele orou ao Pai para que perdoasse as pessoas que estavam fazendo chacota dele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A gente tem também um exemplo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas ele foi perdoado, tanto que ele foi salvo. Tem até uma cena, ali no final do livro de João, onde Jesus, já ressurreto, pergunta para Pedro 3 vezes se ele acreditava nele.
Então, perdão é o primeiro ponto da fé verdadeira. O próximo é a acceptance, aceitação em português. Aceitar a salvação como um dom de Deus, não algo que nós fazemos. Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele creu em Jesus e foi salvo. Não pelas obras dele, mas por misericórdia, porque naquele momento ele creu verdadeiramente e ele não era mais capaz de fazer nenhuma boa obra como fruto daquilo. Mas a transformação no coração dele foi genuína. A semente foi muito bem plantada ali, ela só não deu tempo de crescer e de produzir fruto. Mas perceba que por mais que não chegou na hora do efeito, a causa, ela foi nobre, ela foi genuína. Então perceba que essa questão das obras, na verdade, elas são um efeito. A causa é a fé em Cristo Jesus. Atos 15:11 também reforça bem isso, né? Agora, o próximo ponto dessa mnemônica é a intimidade. Intimity, né, do inglês. Ela traz a questão de um relacionamento vivo com Deus. Justamente como Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Como Enoque também, que foi arrebatado lá na época de Noé. Essa comunhão com Deus, a comunhão do Espírito Santo, ela é importantíssima. O próximo ponto é a trust, a confiança. E a confiança, a crença sobretudo nas promessas de Deus. Porque muitas vezes a gente vê na Bíblia que a bênção, ela demora bastante, né? A gente tem o exemplo de todas as mulheres estéreis ao longo da Bíblia, por exemplo, Sarai, Raquel, a mãe de João Batista também. Por mais que a bênção foi demorada, a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. E a confiança vem daí. Hebreus 11, versículo 4 e Abacuque 2, versículo 4 também falam um pouco a respeito disso. E o último ponto da nossa mnemônica Faith é a hope, a esperança. A esperança, sobretudo, em aguardar a volta de Cristo. Ele conta isso, por exemplo, naquela parábola das 10 virgens, né? Onde ele mostra a importância do preparo para a volta dele. De a gente viver como se ele fosse voltar hoje. Porque a gente sabe que Deus, ele não pode mentir. E uma das promessas dele, que a gente estava falando agora da confiança nas promessas, uma das promessas é que Jesus, ele vai voltar uma segunda vez. Então não faz sentido um cristão viver acreditando que a vinda de Cristo foi só há 2000 anos atrás. Ora, se ele prometeu que ele vai voltar no final dos tempos, então isso vai acontecer. Não existe esse relativismo. Ah, não aconteceu, mas era uma figura de linguagem, isso não vai acontecer mais. Não, ele prometeu que ele vai voltar, e se ele prometeu, ele vai voltar. A gente tem que ter tanto confiança nele, quanto esperança para o dia que isso for acontecer. Como Paulo diz, Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Então, como funciona a fé, esse processo de fé, a fé que traz a salvação, a verdadeira fé? Na verdade, ela é como um rio, né? O rio tá lá correndo, você vê que ele tá lá correndo pra caramba, e você tem a decisão de pular nele ou não. E você vai percorrer aquele trajeto sendo levado por esse rio. Você não vai correr ali, né, pelas suas pernas, fazendo aquele trajeto com o rio correndo do seu lado, porque você nunca vai alcançar o objetivo. Imagina, por exemplo, uma distância absurda, né? Uma distância de milhares de quilômetros, talvez, uma comparação absurda aqui. Mas quem vai te levar para o seu destino final é esse rio. Você nunca vai chegar no seu destino correndo. Você precisa pular nesse rio e ter a confiança nele que ele vai te levar para o lugar certo. É assim que o Espírito Santo age em nós. É assim que as obras, elas são produzidas na nossa vida. Elas são uma consequência da fé em Cristo Jesus. Elas são um efeito e não uma causa. É por isso que a fé é quem traz a salvação e não as obras. Só que isso não significa que uma pessoa com fé não tem obras. Você consegue perceber a diferença agora que a gente fez toda essa interpretação? A fé, ela gera frutos, a fé, ela gera obras. Só que isso não parte de você, ela parte do Espírito Santo. Quem faz o trabalho pesado é ele. Porque você não é capaz de fazer uma coisa genuína. As obras dos homens, elas são más, elas são mortas em si. Elas são viciadas no sentido literal da palavra, né? De vício, de falha e etc. Elas não têm a mesma perfeição que uma obra consumada pela fé vai trazer. Então anota em algum lugar essa mnemônica Faith, que ela vale a pena de ser lembrada, tá? Mas quais são as marcas da fé verdadeira? Como você sabe se a sua fé está sendo verdadeira? É uma coisa que você tem que se preocupar, ora. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas de como é uma fé verdadeira. Bom, a primeira pista é a perseverança. Você pode pecar, você pode cair, mas você tem que ser perseverante na sua busca do Senhor. A gente tem lá em Mateus 10:22, por exemplo, que diz que quem perseverar até o fim será salvo. E a gente também tem o caso da igreja de Filadélfia, lá do Apocalipse, onde Jesus os elogia
pela perseverança, não pela perfeição. Hebreus 12:25 também traz um pouco essa ideia. A próxima marca é a confissão. Romanos 10:9 diz: quem confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creres nisso com o seu coração, com a sua alma, né, com todo o seu ser, esse será salvo. O próximo ponto, a próxima marca é a receptividade. Tiago 1:21 fala: recebei com mansidão a palavra. E a gente também tem a diligência, né, a proatividade. 2 Pedro 1, versículos 10 e 11 falam: fazei firme a vossa vocação, estar à disposição do Senhor. Falarei, Senhor, eis-me aqui, como Isaías também fez. E a gente também tem a pureza não lavada por nós, né, porque não é segredo para ninguém que a gente está sujo, a gente está cheio de pecado. Mas quem lava o nosso ser, a nossa alma, é o sangue do Cordeiro de Deus. É o que diz lá em Apocalipse 22:14, né? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles serão salvos. E dá para colocar também o arrependimento. O arrependimento ele é uma questão muito forte no cristianismo. Ele está meio implícito também na questão da perseverança, né? Porque uma pessoa que é perseverante é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e dá espaço para o Espírito Santo continuar agindo nela a despeito disso. E qual que é o processo dessa salvação? Na verdade, ele tem 3 processos, tá? Ele começa lá com a justificação, que a gente vê em Romanos 5:9. Esse aqui vale a pena dar uma lida, tá? Pode abrir aí na sua Bíblia. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele, o sangue de Cristo. Então começa tudo com a justificação. Depois disso vem a santificação. Perceba que isso é um processo, né? Vamos lá em 1 Coríntios 6:11. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Isso que ele fala no versículo anterior é ladrões, cobiçosos, bêbados, difamadores e extorquidores. Esses não herdarão o reino de Deus, é o que ele fala no versículo 10. Mas aí o 11 já vai. E ao menos alguns de vós têm sido essas coisas. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, a santificação é um processo em que um pecador vai ser purificado, digamos assim, embora não seja essa a expressão ideal, mas ele seja corrigido, né, aos olhos do Senhor, para que ele tenha frutos melhores, para que ele seja uma pessoa melhor. Tudo partindo da fé em Jesus. E por fim vem a glorificação, lá de Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui falando de Jesus, essa questão de Melquisedeque ela é muito interessante e ela merece um vídeo próprio depois. Mas a questão é que a nossa glorificação ela vem por meio de Jesus. Isso deixa muito claro. Tudo isso que a gente leu aqui, pega aquelas 2 questões que a gente viu no início do vídeo que parecem coisas distintas e contraditórias, só que faz dessas coisas uma coisa só. E agora, a fé e as obras, elas andam juntas, a gente consegue ver isso de uma forma palpável no nosso entendimento. Isso fica muito claro. Daria também para fazer um paralelo entre fé ativa e fé passiva, embora eu não vejo isso de uma forma muito boa, porque a fé passiva, na verdade, ela não é fé, porque ela não traz a confiança no Espírito Santo. E a fé, ela exige confiança no Espírito Santo, conforme a gente viu agora há pouco. Confiança, sobretudo, em dar espaço para o Espírito agir por meio de você, te transformando, te dando obras para fazer, até mesmo agindo por meio de você, dependendo da situação. Eu tenho até um exemplo disso, né? Outro dia, faz um tempo, já acho que faz quase um ano, eu tava indo para casa da minha noiva e eu sempre fui um cara meio tímido, né? A timidez, inclusive, a Bíblia condena. Mas aí tinha um cara numa van branca e a van dele tinha enguiçado, né? No trânsito das 6 horas da tarde. Você imagina na Avenida Industrial, lá em Santo André, o trânsito que fica essa hora. E a van desse cara tinha enguiçado do lado esquerdo da pista. E o cara tava desesperado. E eu senti no meu coração que eu queria muito ajudar esse cara. Só que como eu era muito tímido, eu não tava conseguindo ter esse impulso de ir lá me oferecer para ajudá-lo. E naquele momento eu fiz uma oração para Deus, pedindo para que o Espírito Santo tomasse controle de mim, para que eu pudesse ir lá e ajudar aquele pobre cidadão. E depois dessa oração eu meio que perdi a consciência, eu não lembro de nada que aconteceu, mas quando eu vi eu já estava empurrando a van do cara. Quando eu dei conta de mim mesmo, eu estava lá empurrando a van dele. Logo depois, inclusive, chegaram alguns motoqueiros lá para empurrar com o pé também, quer dizer, todo mundo ajudou esse motorista. Então veja como funciona uma ação feita pelo Espírito Santo. Tem aquele exemplo também do Daniel Mastral, que eu falei no último vídeo, né? É assim que ele age quando a gente dá essa liberdade para ele. É assim que uma fé ativa funciona. Perceba que quem fez aquela obra de caridade, né? Não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu só me ofereci como um receptáculo para essa glória. Mas a liberdade dele agir ou não, isso sim parte de nós. Essa escolha parte da gente, percebe? Então, para a gente resumir aqui o que aconteceu, o que a gente aprendeu hoje.
A fé, ela traz a salvação? Sim, as obras não. Só que a fé verdadeira, uma fé ativa, ela por si só produz obras por meio do Espírito Santo, não por meio de nós. Então, uma das consequências de uma fé ativa são as boas obras, mas elas não são de forma alguma um requisito, apenas um sinal de que você está tendo uma fé ativa, de que você foi efetivamente salvo. Ela traz do seu coração aqueles frutos do Espírito que a gente falou lá atrás. É um exemplo da lei de Deus sendo escrita no nosso coração e não em pedras e não em diretrizes que a gente tenha que seguir. Elas são uma consequência do amor verdadeiro. Né? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que isso coloque uma pá de cal nessa questão da fé e das obras. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e que Deus os abençoe e até a próxima.